Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol do sabadão, dia 31 de maio. Agora, sem mais enrolação, você já sabe. Solta! Vinheta! Time, sabadão, que data espetacular, nada mais, nada menos que final dela. Champions League, orelhuda, Liga dos Campeões, como você preferir. Claro que temos outras partidas, mas a cereja do bolo é a final da Champions. E claro que eu separei o melhor pra vocês. Então, se puder, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã, além das análises, eu também trago um bilhete e uma bingueta pra vocês. Tá combinado? Let's bora! E vamos lá, antes de analisar aqui Paris Saint-Germain e Inter de Milão, rapidamente, vamos recordar como essas duas equipes chegaram até a final. Nessa temporada, a Champions League teve um regulamento novo, 36 equipes brigando aqui por 16 vagas para chegar até as oitavas de final. E como é que funcionou isso? Os 8 primeiros colocados passaram direto. Do 9º colocado até o 24º, a gente teve um mata-mata para compor 16 times. Rapidamente, a melhor campanha na fase aqui de classificação foi do Liverpool. E a Inter de Milão ficou na 4ª colocação, o Paris Saint-Germain apenas na 15ª colocação. Vamos relembrar aqui os jogos. Time, vamos lá. A Inter de Milão, como ela ficou na 4ª colocação, ela já foi direto para as oitavas, tá certo? O Paris, ele teve um mata-mata, uma repescagem, vamos dizer assim. Pegou aqui o Brest, meteu 3-0 na casa do Brest e depois, no jogo de volta, em Paris, foi 7-0. Ou seja, no agregado, ficou 10-0 para o Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain avançou e aí a gente teve as oitavas de final. Vamos a elas. E vamos lá, oitavas de final. A Inter de Milão enfrentou o Feyenoord e meteu 2-0 no Feyenoord, jogo na Holanda. O Paris Saint-Germain em casa perdeu para o Liverpool por 1-0. Só que, time, eu vou falar uma coisa para vocês. Pensa num resultado mentiroso. O Paris Saint-Germain amassou o Liverpool. O Liverpool acho que chutou 2 ou 3 bolas e o Liverpool venceu o Paris Saint-Germain lá em Paris. Aí tivemos os jogos de volta. A Inter de Milão na Itália 2-1. A Inter de Milão avança para as quartas de final. E o Paris Saint-Germain foi lá na Inglaterra jogar com o Liverpool. E o Paris Saint-Germain na Inglaterra meteu 1-0 no Liverpool. Liverpool, a melhor campanha da competição. E aí nas penalidades, o Paris Saint-Germain avançou com uma baita atuação do Donnarumma. Quartas de final, a Inter de Milão enfrenta o Bayern de Munique, temido Bayern de Munique. E na Alemanha, a Inter de Milão vence por 2-1. Baita resultado. O Paris Saint-Germain enfrentou o Aston Villa, jogo em Paris, 3-1. Na volta, na Inglaterra, foi 3-2 para o Aston Villa. O Paris Saint-Germain, como tinha um resultado debaixo do braço, avançou. Inter de Milão e Bayern, 2-2 na Itália, e a Inter de Milão também avança. E vamos lá, semifinal da Champions. O Paris Saint-Germain enfrentou o Arsenal, venceu as duas partidas, ganhou na Inglaterra por 1-0 e depois em Paris 2-1. Passou com toda a autoridade, chegou à final com todo o merecimento, jogando muita bola. A Inter de Milão pegou o temido Barcelona de Lamine Yamal. Barcelona, por que não? Um dos grandes favoritos para ser campeão dessa temporada. E na Espanha, rolou aqui um 3-3 e depois na Itália, 4-3 Inter de Milão. E eu vou falar para vocês, provavelmente não, os 2 melhores jogos dessa Champions. Eu já posso cravar isso. A final ainda não aconteceu, mas eu tenho certeza que vai ser difícil bater esses 2 confrontos. E eu vou falar, hein? O Barcelona, ele estava se classificando, só que
no final do segundo tempo, no apagar das luzes, Acerbi, zagueirão italiano, que já teve câncer, pensou que ia parar de jogar bola. E aos 37 anos, ele fez o gol do empate, o 3-3. E por que não, o gol da classificação. Parabéns, Acerbi, que baita história de superação. E aí, na prorrogação, a Inter de Milão venceu por 4-3 e também chega com todo o merecimento à final. E vamos lá, 16 horas, final da Champions, jogo entre Paris Saint-Germain da França e Inter de Milão da Itália. Time, antes da análise, só mais uma informação relevante e importante. A única final que rolou entre franceses e italianos na Champions foi em 93, jogo entre Olympique de Marseille e Milan. E nessa ocasião, o Milan sagrou-se campeão, tá beleza? Vamos lá, o que o mercado tá falando dessas duas equipes? Vitória do Paris Saint-Germain, odd de 2,20. Vitória da Inter de Milão, 3,40. Pro mercado, um levíssimo favoritismo para a equipe do Paris Saint-Germain. Se a gente analisar o que cada equipe vem jogando, é inegável que o futebol do Paris Saint-Germain é um futebol muito vistoso e muito bonito. Joga muito ali na frente. E tem o Donnarumma dando uma baita segurança na defesa, tá certo? A Inter de Milão, eu vou falar para vocês, diferentemente de vários anos aí do futebol italiano, essa Inter de Milão, ela não se retranca. É uma equipe italiana que também agride. Se a gente pegar o jogo do Bayern, o jogo contra o Barcelona, a Inter de Milão não ficou atrás só se defendendo. Ela agrediu e agrediu bastante, tá bom, galera? Então, não se engane quem vai achar aqui que a Inter de Milão vai ficar só se defendendo, tentando espetar um contra-ataque e a posse de bola maior pro Paris Saint-Germain. Eu acho que as duas equipes vão jogar e tentar o gol a todo momento. Por esse motivo, eu acho que mercado de gols pode ser interessante. Mesmo uma final sendo um jogo mais estudado, eu vejo aqui forte tendência para gols, tá legal? Vamos ver quanto tá pagando. Mais de 1,5 gol, odd de 1,33 para uma dupla, eu gosto. Para ambas equipes marcarem, odd de 1,80. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades na tela para Paris Saint-Germain e Inter de Milão. Jogo para mais de 1,5 gol, 80%, probabilidade bacana. Escanteios, Paris Saint-Germain 5,7, Inter de Milão 4,3. Time, falando de escanteios, o que a gente tem que estar esperto aqui? Vamos lá. Primeiro tempo, vamos pensar num cenário. O Paris ganhando de 1-0 ou a Inter de Milão vencendo por 1-0. O que vai acontecer com a equipe que estiver atrás do placar? Ela vai com tudo para cima, ela vai tentar o empate. Então, final do primeiro tempo, o jogo aqui 1-0 para algum dos dois lados ou 0-0 e a partida em alta intensidade, canto asiático, canto limite. E no final do segundo tempo, se a gente tiver um cenário onde uma equipe está perdendo por 1 gol de diferença, ela vai com tudo para cima para buscar o empate. E aí de duas uma, ou empata, ou sai o contra-ataque, sai gol, ou sai escanteio. Então, canto asiático, canto limite, nesse cenário e um troquinho no gol, também é bacana, tá beleza? Cartões, Paris Saint-Germain 1,1, Inter de Milão 1,6, duas equipes aqui com baixas médias de cartão. E vamos lá, antes de falar aqui de mercado de jogadores, prováveis escalações. O Paris Saint-Germain provavelmente de Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Doué, Dembélé e Kvaratskhelia. A Inter de Milão, Sommer, Bastoni, Acerbi, De Vrij, Di Marco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dumfries, Thuram e Lautaro Martinez. Prováveis escalações. A escalação oficial somente 1 hora antes da partida. Mercado de jogadores. Time, vamos lá? Começando aqui por mercado de jogadores, vamos falar um pouquinho de finalização. Eu separei jogos da Champions League dentro e fora de casa, até porque a final é em campo neutro, jogo na Alemanha, Munique. Vamos lá, Paris Saint-Germain. 2 jogadores que têm muita regularidade em mercado de finalização. O Dembélé e também o Kvaratskhelia. Esses jogadores
a gente pode explorar finalização, chute a gol e, por que não, gol. Dois jogadores do meio de campo que eu gosto bastante da equipe do Paris Saint-Germain, famoso box-to-box, aquele jogador que pisa bastante na intermediária adversária e se sobra, geralmente eles espetam na direção do gol, tá? O Vitinha é um jogador que geralmente finaliza, dá até para explorar aqui, ó, uma finalização de fora da área, um chute a gol de fora da área. O chute a gol de fora da área é mais difícil de acontecer, mas a odd é alta, pode ser bacana. E também o Fabián Ruiz. Fabián Ruiz não tem cerimônia. Se sobra, ele emenda, tá bom? Pelo lado da Inter de Milão, ainda falando de mercado de finalização, temos aqui o Lautaro Martinez e também o Thuram, os dois atacantes da equipe, um jogador que vem com muita regularidade, Calhanoglu, para finalização, e a Inter de Milão, ela tem dois alas que apoiam muito. Pelo lado esquerdo, Di Marco, e pelo lado direito, o Dumfries. Então, uma finalização de Marco ou Dumfries pode ser bacana. Inclusive, o Dumfries é um lateral, um ala, que tem muita força no jogo aéreo, um escanteio ou bola parada. Então, de repente, uma cabeçada Dumfries aqui, eu também gosto, tá beleza? Vamos falar agora de desarmes. E vamos lá, agora vamos falar um pouquinho de desarmes, tackles. Pelo lado do Paris Saint-Germain, João Neves. O João Neves é um pitbull no meio de campo. Desarma pra caramba. Olha a regularidade desse jogador. E também o lateral esquerdo, Nuno Mendes, tá bom? Para desarmes, pelo lado do Paris Saint-Germain, João Neves e Nuno Mendes. Pelo lado da Inter de Milão, vamos lá. Mkhitaryan joga no meio de campo e tem muita regularidade nos desarmes. E também o zagueirão Bastoni. Pelo lado da Inter de Milão, para desarmes, Mkhitaryan e Bastoni. Fechou? E vamos lá, vamos falar um pouquinho agora de jogadores para cometerem faltas, tá bom? Pelo lado do Paris Saint-Germain, como o João Neves marca muito, desarma muito, ele acaba cometendo falta. Pelo menos uma falta aqui, ó, João Neves na partida. O Nuno Mendes também é um jogador que geralmente comete pelo menos uma falta por partida. Faltas cometidas, João Neves e Nuno Mendes pelo lado do Paris. Pelo lado da Inter de Milão, vamos lá. Mkhitaryan, de novo, marca bastante, desarma bastante, obviamente que acaba cometendo faltas, e também o Bastoni. E o Dumfries é um cara que geralmente comete pelo menos uma falta por partida, tá bom? Time, vamos lá. Já deixei aqui várias informações e agora eu vou deixar alguns bilhetes que eu gostei também. Se alguém quiser pegar esses bilhetes, eu vou deixar na descrição o local onde eu fiz, tá bom? Vamos lá. Qualquer goleiro sofrer, não vou ficar em cima do muro para quem será o campeão. Vamos lá. Inter de Milão, baita camisa, já tem 3 títulos, tem um baita coletivo. Só que o Paris Saint-Germain tá jogando muita bola, particularmente é o estilo de futebol que eu gosto, indo para cima, bem agudo, e tem 2 jogadores que podem fazer a diferença, Dembélé e Donnarumma. Por esse motivo, em minha humilde opinião, o Paris Saint-Germain será o campeão. Fechou? E vamos lá, 10 da matina na Suécia, jogo do Elfsborg contra o Hammarby. Time, aqui é jogo para gols, tá? Jogo do terceiro contra o quarto colocado. Se a gente olhar a race, o Elfsborg em casa extremamente over, o Hammarby fora também é uma equipe over goals, e no histórico, 0-0 que sai da tendência, 2-0, 2-1, 2-2, 2-2. Mais de um gol e meio, quanto tá pagando? Vamos lá. Mais de um gol e meio, 1,24. Para duplinha, eu gosto. Correndo um pouco mais de risco, ambas marcam 1,60. Fechou? Time aí no sabadão, Norueguinha, segunda divisão da Noruega. Um campeonato muito bom para mercado de gols, tá? Às 11 da manhã temos aqui 6 partidas. Qual que é a tocada? Pré-live, jogos para mais de um gol e meio, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. Pega essa odd, faz uma dupla. Quem estiver operando ao vivo, primeiro tempo em alta intensidade, pressão, chute a gol, escanteio, tenta pegar o over meio gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo. Fechou? E vamos lá, Campeonato Brasileiro Série B, às 16 horas, jogo do Curitiba contra o Avaí. Time, é o seguinte, Curitiba na terceira colocação, o Avaí é o quinto colocado. Race das equipes. Curitiba em casa, ganhou 3, empatou 1, apenas uma derrota. Essa derrota foi num amistoso para o Santos. O Avaí jogando fora
empatou 3, perdeu uma, só ganhou uma partida. No histórico, o Coxa, o Curitiba, tem ampla vantagem. 1, 2, 3, 4, 5 vitórias. Qual que é a odd do Curitiba? Vamos lá. Odd de 2. Para mercado de resultados, dupla hipótese Curitiba. O Curitiba jogando em casa, só não pode perder. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades na tela para Curitiba e Avaí. Jogo para mais de 1,5 gol, apenas 65%. Menos de 3,5 gols, 80%. Pré-live é jogo para menos de 3,5 gols. Escanteios, Curitiba 8,7. O Curitiba com uma bela média de cantos jogando em casa. E o Avaí 4,8. Time, vamos lá. Final do primeiro tempo. Partida em alta intensidade, o gol ainda não saiu. E o Coxa tá na pressão. Canto asiático, canto limite. Pode ser bacana. Com relação a Race 3 cantos, o Curitiba em casa, ele ganha em 80% das vezes a Race 3 cantos. Então dá pra gente pensar aqui também uma Race 3 cantos a favor do Curitiba. O Curitiba fazendo 3 escanteios primeiro que o Avaí. Cartões, Coxa 2,1, Avaí 2,1, pelo menos um cartão para cada equipe. E vamos lá, 18h30, Campeonato Brasileiro da Série A, o Bahia recebendo o São Paulo. Vamos lá, tabela de classificação, o Bahia vem na 7ª colocação e o São Paulo é o 13º. Race das equipes, o Bahia em casa, 4 vitórias, apenas uma derrota. O São Paulo fora, ganhou 3, empatou uma, apenas uma derrota. Quais são as odds aqui? Vamos lá. Bahia com odd de 2,10, o São Paulo 3,90. Time, Campeonato Brasileiro, eu vejo muito equilíbrio entre as equipes, tá bom? E esse jogo não é diferente. O São Paulo tem uma odd de 3,90. Aqui, eu acho que dá pra gente trabalhar com um handicap asiático mais um São Paulo. Mesmo que o São Paulo perca por 1 gol de diferença, a gente tem reembolso. Deu empate ou o São Paulo ganhou, é green. A gente só toma um red se o São Paulo perder por 2 ou mais gols de diferença. Tá beleza? Handicap asiático, mais um, São Paulo. Probabilidades na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Bahia e São Paulo. Jogo para mais de 1,5 gol, 65%, menos de 3,5 gols, 75%. Escanteios, Bahia, média de 5,1, São Paulo 3,2. Time, final do segundo tempo, se essa partida ainda estiver em aberto, canto asiático, canto limite pode ser bacana. Alta probabilidade para sair escanteio no final do segundo tempo. Se o jogo já estiver resolvido, aí você não faz nada, tá bom? Cartões, Bahia 1,7, São Paulo 2,7. Fechou? E vamos lá, jogadores aqui para finalização e chute a gol. Pelo lado do Bahia, Eric Pulga e também o Luciano Rodrigues. Pelo lado do São Paulo, Luciano para finalização e chute a gol. Fechou? E vamos lá, 18h30, Campeonato Brasileiro Série B, o Atlético Goianiense recebendo o Goiás. Clássico de alta rivalidade aqui. Vamos lá. O Goiás vem na liderança do campeonato, 9 partidas, 6 vitórias, 2 empates, apenas uma derrota. Tá mandando muito bem na temporada. O Atlético Goianiense é o 14º colocado. Race das equipes. O Goianiense em casa empatou 3, ganhou 2. O Goiás fora, uma derrota, 2 vitórias, 2 empates. No histórico, o que a gente pode perceber aqui? Geralmente jogos com poucos gols, tá? Então, pré-live, jogo para menos de 3,5 gols. Vamos ver quanto tá pagando esse menos de 3,5 gols, under 3,5, odd de 1,17, odd baixa para complementar bilhete. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Goianiense e Goiás. Jogo para mais de 1,5 gol, apenas 50%. Menos de 3,5 gols, 85%. Time pré-live, jogo para menos de 3,5 gols. Escanteios, Goianiense 6,4 de média, Goiás 6. Cartões pode ser um bom mercado. É clássico e aí a gente quer um clássico pegado. Goianiense 2, Goiás 2,5. O juiz que vai apitar essa partida é o Flávio Rodrigues de Souza. Dos últimos 21 jogos, em 17 ele deu pelo menos 5 cartões. Se a gente pensar aqui numa partida com mais de 5,5 cartões, a gente tem uma odd aí de 1,60, 1,70. Mais de 5,5 cartões no clássico entre Goianiense e Goiás. Se a gente quiser arriscar um pouquinho, cartão vermelho também pode ser interessante.
Um cartão vermelho na partida, odd de 2,90. Para ambas as equipes receberem um cartão vermelho, odd 18,50. Obviamente que é uma entrada mais difícil de acontecer, aí você coloca uma stake reduzida, o troquinho do pão, porque é uma entrada mais difícil, como eu comentei com vocês, tá certo? Vamos falar um pouquinho de jogadores aqui, vem comigo. Time, e pelo lado do Goiás, o atacante Anselmo Ramon, para marcar ou dar assistência, também pode ser interessante para essa partida. Fechou? E vamos lá, às 20h30, MLS na área, jogo do Inter Miami contra o Columbus Crew. Time, é o seguinte, aqui é gols, tá? O Inter Miami extremamente over gols, a equipe visitante também numa tocada com muitos gols, ambas marcam muito forte. Histórico do confronto, 2x1, 2x2, 2x1, 1x1, somente aqui em 2021 que rolou 1x0 que saiu da tendência. Ou seja, jogo para mais de 1,5 gols, mais de 2,5 gols e um possível ambas marcam. Fechou? Vamos lá, 21 horas ainda no Campeonato Brasileiro da Série A, o Vascão recebendo o Massa Bruta Bragantino. Tabela de classificação, o Bragantino vem na 4ª posição e o Vasco é o 15º colocado. Time, é o seguinte, dos 5 últimos jogos do Vasco em casa, todas as partidas menos de 3,5 gols. O Bragantino jogando fora também com uma tendência de menos de 3,5 gols. Para essa partida pré-live, menos de 3,5 gols, odd de 1,20 para uma dupla, pode ser interessante. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades na tela para Vasco e Bragantino. Jogo para mais de 1,5 gols, 60%. Menos de 3,5 gols, 95%. Escanteios, Vasco 3,3. A média do Vasco em casa é baixa. Bragantino com 5,2 de média, mesmo jogando como visitante. Cartões eu gosto. Juizão, Zanovelli, média de 5 cartões amarelo por partida. O Vasco 2,2 e o Bragantino também 2,2. Pelo menos um cartão para cada equipe. Time, uma outra entrada que pode ser bacana nessa partida entre Vasco e Bragantino, eu já falei para vocês que os escanteios do Vasco em casa são baixos, né? 3,3, pelo menos a média pré-live é baixa. E o Bragantino 5,2. E o Bragantino, ele faz um bom campeonato brasileiro. Então aqui para uma riscadinha, Bragantino para ter mais escanteios e mais finalizações na partida. Se isso acontecer, a gente pega uma odd 4, tá bom? Bragantino, mais escanteios e mais finalizações, odd 4. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Vasco e Bragantino. Time, vamos lá. Começando pelo Léo Jardim. O Vasco, mesmo jogando em casa, é uma equipe que muitas vezes sofre. Então, duas defesas, Léo Jardim tá pagando odd de 1,25. Para uma dupla, pode ser bacana. Ou, se você quiser arriscar um pouquinho mais, 3 defesas do Léo Jardim na partida, aí a gente já tem odd para uma entrada simples, tá bom? Mercado de finalização e chute a gol. Pelo lado do Vasco, Verratti e também o Ryan. Aliás, o Verratti para cabeçada também é um jogador muito interessante. Pelo lado do Red Bull Bragantino, para finalização e chute a gol, o Sacha. Para cometer faltas, jogador do Bragantino,